Começando. Gente, deem feedback do som quando forem entrar, compartilhar a live, compartilhem no Facebook, compartilhem em todos os lugares que vocês puderem, se quiserem. A live de Natal vai ser um pouco diferente. Tá? Nossa. Desliga. Agora. Tá, desliga aí o som. Nossa, eu quero ver uma vez. Ah, mas aqui. Isso. Fechou. Vamos compartilhando. Quem puder compartilhar, compartilha aí. Pra gente poder atingir o máximo de pessoas possível. Hoje a live vai ser bem diferente. Tô esperando chegar uma galerinha aí. Esperar mais um pouquinho. Eu tô compartilhando pelo PC aqui. Nessa live a gente vai ler bastante. Vai ter mais leitura. Hoje eu não vou ler livro, eu vou ler só a Bíblia, porque eu vou falar menos. O estudo foi mais simplesinho, a gente vai fazer mais uma reflexão hoje. Vai ser bem divertido, eu acho. E eu quero conversar mais com vocês, porque o ambiente vai ser mais propício à conversa e tudo mais. Pelo fato de ser uma live não sobre o Salmo 119, dessa vez vai ser uma live sobre o Natal. Eu digito muito barulhentamente. É isso, galera. Eu acho que eu vou começar aqui já. Bom, basicamente eu quis fazer uma live diferente hoje. Eu quis conversar um pouco mais sobre... sobre o Natal em si. Deixar um pouquinho de lado hoje o Salmo 119, né? E focar em falar sobre sobre a primeira vinda de Jesus e também conversar um pouco sobre a próxima. Conversar com vocês sobre isso. Eu não quero falar, eu preparei um estudo menorzinho hoje, justamente para isso. Eu tinha parado o do Salmo 119, mas daí ontem eu tive a vontade de falar um pouco sobre o Natal. Acho que vai ser bastante divertido. Esse barulho é da mãe? É, Natal. Fecha a porta. Que me ouvir me deixa um pouco acanhado. Eu não gosto de me ouvir. Daí a mãe tá ouvindo a live lá no quarto, tá ouvindo o som. Daí eu fico um pouco chutado. Mas é isso, gente. A gente vai falar sobre esse evento tão maravilhoso na história, que foi a primeira vinda de Jesus. E eu quero conversar sobre o ponto de vista conversar um pouco sobre o ponto de vista de Israel e também do ponto de vista de Mateus. Fazer uma rápida reflexão sobre esse sentido, porque isso nos ajuda a nos posicionar em relação à próxima vinda de Jesus, né? Porque a gente está esperando uma nova vinda desse Messias que veio já. Daqui um dia e algumas horas a gente vai estar comemorando a primeira vinda. Mas essa a primeira vinda, mas ela não foi a última, né? A gente teve várias interpretações erradas, então há 2020 anos atrás, né, aproximadamente, a gente acredita que aconteceu um evento que muitas pessoas não estavam esperando, que muitas pessoas estavam esperando, mas de uma maneira que ninguém estava esperando.
E isso é exatamente o que nós temos que observar na palavra, observar com atenção aquilo que Deus quer nos dizer, aquilo que Deus está nos mostrando, as pistas, os indícios de como as coisas vão acontecer. Meu mouse está bugado e está fazendo barulho. Então é sobre isso que eu queria refletir. É sobre o que Deus tem para essa segunda vinda. E como a gente pode se preparar para essa segunda vinda olhando para a primeira, né? Como a gente pode ter esperança na segunda vinda olhando para a primeira. Não, mãe, é que a porta estava aberta daí. A mãe comentou, pediu desculpa, mas não tem que pedir desculpa nada. Obrigado por estar assistindo a live. Se quiser assistir aqui também pode assistir, mãe. Tem uma cadeira vazia. E é isso, gente. Eu queria muito conversar sobre isso com vocês. Eu queria também falar que eu acho que semana que vem também eu não vou fazer uma live do Salmo 119. Eu quero falar sobre alguma coisa relacionada a 2021. Talvez eu fale sobre a soberania de Deus pela forma como 2020 nos pegou desprevenidos, e falar um pouco sobre a soberania de Deus. Eu tô com vontade de conversar um pouco sobre isso e, também porque eu sei que muita gente não vai poder assistir as lives dessa semana e da semana que vem. Então eu não queria dar continuidade no Salmo 119, sabendo que muita gente ia perder. Mas eu quero muito aproveitar isso, né, pra não deixar de fazer essa live, porque isso me edifica bastante e o contato com vocês também me edifica bastante. Então eu vou começar, já enrolei demais. Já tem bastante pessoa online até. Então vamos lá. Eu queria começar lendo Isaías 9, de 1 a 7 com vocês. Eu vou ler na NAA. Se vocês quiserem ler em outra tradução, tudo bem. Vou ler aqui. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Eu acho que a vara lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com o que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono do céu, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é uma profecia de Isaías, né? A gente atribui algumas, não só essa, mas tem algumas profecias de Isaías que alguns teólogos dizem que já foram cumpridas antes de Jesus, mas que algumas delas são especificamente para Jesus, e algumas delas, mesmo que tenham sido cumpridas pelo povo, elas apontam para Jesus em segundo plano, digamos assim, né? Então a gente vê que muitas das profecias de Isaías falam de Jesus e outras falam de alguma outra coisa apontando para Jesus também. E isso é muito bonito. A Bíblia, o Antigo Testamento faz isso várias vezes. E é muito bom a gente lembrar que hoje a gente tem esse entendimento enquanto cristãos de que o Antigo Testamento aponta para Cristo, mas nem todo mundo, né, principalmente as pessoas que viviam antes de Cristo, tinham essa facilidade que nós temos de conhecer Cristo e poder olhar para o Antigo Testamento pela visão de quem já teve o Messias aqui. E isso era uma coisa muito difícil, isso é uma coisa muito complicada quando tu tenta se colocar no ponto de vista de um judeu. Mas, mesmo sendo difícil e complicado, isso não torna desculpável algumas coisas que aconteceram. E eu queria começar a reflexão falando justamente sobre isso, né? A esperança do povo de Deus, enquanto Israel, o reino de Israel, se encontrava nas profecias, e muitas delas principalmente relacionadas a esse profeta, o Isaías, que era tido como profeta messiânico, e por muitos anos eles acreditaram que essas profecias, essas palavras se referiam a um filho de Davi que livrariam eles da escravidão
dos povos que tinham subjugado eles, né? Os povos que civilmente tinham colocado Israel sob um poder de exército, um poder político, né? Eles achavam que era uma redenção política que chegaria para eles. Israel, enquanto povo civil, esperava por uma redenção civil vinda do mesmo Senhor que livrou eles do Egito, que abriu espaço para eles na Terra Prometida, que subjugou os povos que estavam lá e que afastou eles da terra que ele tinha prometido aos judeus. Então, eles acreditavam que esse mesmo Deus que fez isso e que ao longo de Juízes, por exemplo, renovou novamente o povo que estava lá naquela Terra Prometida, mesmo o povo se desviando, ele ia lá e puxava de volta. Ao longo de Samuel também, várias vezes alertando o povo e chamando o povo de volta. Ao longo de Reis também, tentando trazer os reis de volta para ele. E era nisso que o povo acreditava. Que depois de todo aquele martírio que eles sofreram, de todos os exílios, de ser subjugado por tantos povos, eles seriam civilmente salvos pelo Messias. Era isso que eles enxergavam através das profecias messiânicas. Era isso que eles acreditavam que viria daquele descendente de Davi. E que ele era justamente descendente de Davi porque Davi era o rei que seguiria eternamente a linhagem. Era a linhagem dele que seguiria eternamente no trono. E que a Bíblia fala de trono várias vezes, né? Só que esse trono não era terreno. Mateus, dos 4 evangelhos, ele sempre é o que mais busca colocar Jesus, aquele nazareno que viveu, como um Messias, como um judeu, né? Ele sempre tenta associar Mateus sempre tenta associar Jesus com aquele Messias que é prometido, com um judeu que era especificamente aquele Messias. Ele sempre tenta fazer isso ao longo do evangelho dele. E por isso, várias vezes, algumas palavras dele são justamente voltadas para o Antigo Testamento. É justamente nesse profeta que nesse evangelho que nós conhecemos mais Jesus, de uma maneira bem judaica, de uma maneira bem religiosa, um Jesus mais religioso, digamos assim. Tanto que é nesse livro que a gente tem os trechos mais marcantes do Sermão do Monte, quando ele começa a apontar as interpretações erradas da lei mosaica. Então, tu coloca ele como uma pessoa que era devota da lei mosaica, mas que entendia ela de uma maneira diferente. Então, ele sempre coloca ali Jesus como um judeu, um bom judeu, que veio como Messias, né? Então ele coloca Jesus sempre como Messias. Isso é muito importante, porque aqui a gente conhece quem Jesus foi enquanto judeu, enquanto o filho de Davi que ele deveria ser para ser o Messias. E também conhecemos que ele veio para libertar o povo. Só que aí que a gente começa a entender que a liberdade que ele veio entregar para o povo não era a mesma liberdade que ele queria que Moisés deu para o povo, a mesma liberdade que Davi deu para o povo, que Josué deu para o povo, porque eles deram liberdade para o povo, sabe? Moisés tirou o povo de uma escravidão, Josué liderou o povo na entrada de uma terra para eles poderem ficar estabilizados num lugar. Davi foi o cara que conseguiu expandir aquele território e fazer Israel ser vista com temor pelos povos ao redor. Então eles deram uma liberdade para aquele povo, mas essa liberdade era passageira, a ponto de que eles precisaram de um Messias e que eles confiavam no Messias para libertar eles de uma outra escravidão, porque nenhuma liberdade dada por homens foi o suficiente. Nenhuma liberdade, mesmo entregue por Deus na mão deles, foi o suficiente, porque elas vieram de homens. E aí a gente chega num ponto muito importante dessas profecias que são entregues para o povo de Israel. Qual é o tipo de reino que ele estava estabelecendo? Qual era o tipo de trono que ele estava estabelecendo? Quem era o filho de Davi e o que ele veio fazer, né? Bom, basicamente a gente pode começar isso falando sobre uma coisa engraçada, que é a hipocrisia, né? Que hoje a gente vê, né? A ironia, digamos assim, não foi uma hipocrisia, mas a ironia do povo de Israel. O povo que tanto acreditava num Messias, que tanto clamava por um Messias, que tanto gritava por um Messias, teve o Messias. E quando o Messias chegou, foi esse próprio povo que tanto clamava por ele, que não o reconheceu como Messias e entregou para o povo que eles estavam pedindo para ser libertos. Ou seja, eles clamavam a Deus todos os dias: nos tira debaixo de Roma,
E quando o Messias veio, eles entregaram o Messias para Roma, para que ele fosse entregue à morte. Então eles entregaram o Salvador deles para aqueles que eles queriam ser libertos, sabe? Eles entregaram o seu libertador para quem estava escravizando eles. Isso é uma verdade do Evangelho, isso é uma verdade triste do Evangelho. Jesus foi entregue pelo povo que clamava por ele para ser liberto, para aqueles pelos quais eles pediam para ser libertos, dos quais eles pediam para ser libertos. E a pobreza disso, a dor disso, o quão profundo é isso, pode nos fazer pensar o quão doloroso foi esse ministério de Jesus, de ser entregue pelo povo que ele veio salvar. O povo que ele veio trazer liberdade, que entregou ele para um povo que subjugava ele, sabe? E esse judeu que sempre honrou as suas tradições, sempre honrou a sua religião, né? As pessoas falam que Jesus era antirreligioso. Não, ele era antifarisaico, mas ele não era antirreligioso. E Mateus sempre tenta deixar isso bem claro, que Jesus respeitava as tradições e que aquela vontade manifesta pelo Pai foi cumprida pelo Filho. E ele cumpriu com maestria, ele cumpriu com tudo. Mas ele foi entregue por esse povo judeu que clamava por ele, para aqueles que subjugavam esse povo. Ele foi desprezado e humilhado por muitos anos, principalmente nos 3 últimos anos da vida dele, que são os anos do ministério, né? Esses 3 anos são marcados por algumas fugas de Jesus para se manter vivo, uma defesa de vida que foi necessária por algum tempo, até que ele se entregasse para esse povo, para que esse povo que clamava por ele, entregasse ele para o povo da qual eles pediam um socorro. E essa ironia tão forte não marca uma derrota do Messias. Não marca nem um pouco uma derrota, porque ele não se entregou, ele não foi entregue, ele se entregou. Ele se entregou ao próprio povo, porque nas mãos do próprio povo, da própria Israel, que tanto clamava por ele foi entregue para o povo da qual eles pediam liberdade. E Israel, que tanto pedia, assistiu comemorando o seu Messias ser aprisionado numa cruz e morreu. O Messias veio, ensinou, morreu, mas ele não foi derrotado, né? A sua morte carimbou a vitória dele, a maior vitória da humanidade contra um pecado. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele pagou uma dívida que nós tínhamos em relação ao pecado. Essa primeira vinda de Jesus foi marcada justamente por essa liberdade da escravidão. A escravidão que eles tinham em Roma não era o alvo de Jesus Cristo, mas a escravidão que o povo dele tinha do pecado era o grande alvo dele. Quando ele veio e livrou o povo da escravidão, ele estava falando da escravidão do pecado. Quando ele fala que a verdade vai libertar o povo, ia libertar o povo da escravidão do pecado, e não da escravidão de Roma, sabe? E não da escravidão cívica de Israel, mas da escravidão espiritual de Israel. Ele veio porque ele prometeu que viria. O Pai prometeu que ele viria e ele fez exatamente aquilo que o Pai tinha planejado, tinha profetizado através da boca dos seus servos. E Jesus Cristo cumpriu todas essas promessas. Ele cumpriu tudo aquilo que foi designado para ele. Ele se entregou como homem para vencer a escravidão do pecado. E a Deus, Pai, agradou moê-lo na cruz. Isso é muito interessante de ler, né? Que a gente fala que Jesus morreu por amor e que foi doloroso para Deus ter que esmagar o próprio filho, mas não, a Bíblia nos fala que foi prazeroso. Enquanto pai, é óbvio que foi doloroso, mas quando a gente fala em relação ao sacrifício, a Deus agradou moê-lo na cruz, sabe? Tinha tanto pecado em Cristo que quando Deus puniu Cristo pelos pecados que haviam em Cristo, ele não estava olhando para o Cristo. Porque tinha tanto pecado ali, mesmo Cristo não tendo cometido injustiça nenhuma, que agradou a Deus, cumprir justiça. Naquele momento, na cruz, ele cumpriu justiça. E cumprindo a justiça, ele se agradou. Ele se agradou porque ele manifestou aquilo que ele é. A essência de justiça de Deus foi manifesta na cruz. E isso agradou ao Pai. Mas a ressurreição aconteceu. Jesus, com seu exército, né? Após vencer a escravidão do pecado, ele venceu também um exército, o exército da morte. Ele venceu e retornou, ele ressurgiu e foi visto novamente pelos apóstolos e por algumas outras pessoas ali ao redor de onde ele fez o ministério dele. E
deu algumas últimas direções para o povo antes de subir aos céus e estabelecer o reino eterno dele. Então aquilo que ele falou que aconteceria, que ele viria com um grande exército, que ele libertaria o povo da escravidão e que instauraria um trono eterno, aconteceu. Só que tudo aconteceu de uma maneira eterna e espiritual, não de uma maneira passageira e terrena. Então essa é a grande diferença, né? A gente vê que o povo recebeu as profecias e leu as profecias, e de fato todas as profecias aconteceram do jeito que estavam escritas, só que eles esperavam e olharam para de um outro jeito para todas as palavras, e despreparados para receber aquele Messias. O povo que tanto clamava por liberdade entregou o seu libertador nas mãos dos seus senhores, aqueles que tinham escravizado eles. Eles estavam pedindo liberdade de Roma, mas entregaram o libertador deles nas mãos de Roma, porque eles esperavam um libertador cívico e não um libertador espiritual. Eles esperavam um outro Moisés, eles esperavam um outro Josué, eles esperavam um outro Davi, eles não esperavam Cristo, eles não esperavam o próprio Deus. E foi aí que eles falharam. Eles falharam em relação àquilo que Deus tinha prometido, falharam em relação àquilo que eles deviam esperar. E isso foi o que faltou no coração deles. Um entendimento realmente espiritual daquilo que ia acontecer na primeira vinda de Cristo, né? Eu vou ler o comentário da Cissa aqui. O justo viverá pela fé. Aqui não diz aquele que é perfeitinho ou etc. vive pela fé, mas aquele que é justificado por Deus vive pela fé. O justo viverá pela fé foi escrito por Abacuque e repetido por Paulo. Exatamente, ele até diz, né? Paulo fala no versículo 17 do primeiro capítulo de Romanos que, como foi dito, o justo viverá pela fé. Então ele realmente está fazendo uma menção ao que foi dito antes. Então a gente vê que a justificação, né? Essa libertação do pecado que aconteceu por meio do sacrifício de Jesus era justamente a libertação que foi prometida por meio dos profetas messiânicos, das profecias messiânicas, né? Só que tudo foi mal interpretado. Tudo foi interpretado de uma maneira diferente. Porque Israel, enquanto povo de Deus cívico, olhava para as profecias do Messias enquanto Israel cívico. E isso foi a causa da ruína deles. Porque Jesus não estava falando com um povo cívico, e sim com um povo espiritual. Com um povo que amava ele em espírito e em verdade, não com um povo que amava ele quando as coisas davam errado, sabe? Eu estava lendo ontem em 2 Reis, se não me engano, justamente sobre isso. Que o povo de Samaria, quando viu que não sabia adorar Deus, porque todos os sacerdotes foram tirados de Samaria, parou de dar fruto à terra, e daí eles começaram a dizer: nossa, a gente não sabe adorar o Deus daqui, então manda um profeta pra gente aprender a adorar. E mandaram um sacerdote, e quando o sacerdote chegou e ensinou eles a adorarem o Senhor, eles começaram a adorar o Senhor e o Deus deles. Então assim, não, a minha vida eu adoro esse Deus, mas em relação às produções dessa terra, eu tenho que honrar o Deus dessa terra. E era como pagar imposto para um outro rei depois de ter saído. Eu vou para a Argentina e pago imposto pro presidente da Argentina e não pro Brasil, sabe? Era assim que eles viam Deus, como um Deus preso àquele lugar, preso aos limites territoriais de Israel, preso à civilidade de Israel, ao reinado de Israel, e não ao coração do povo de Israel, sabe? E isso foi realmente a falha de Israel enquanto povo, aquilo que levou Israel para o que seria o seu fim enquanto reino, e que afastou eles de Deus. A respeito do que ela falou ali do justo viverá por fé, está escrito em Romanos 8,30, que diz, né? E ele nos predestinou, e esse também chamou, e aos que chamou ele também justificou. Nós não somos justos por causa que nós andamos em justiça, mas nós somos justos por causa que o justo foi morto e nós vivemos por causa do justo, né? Então nós somos justificados, santificados, glorificados, tudo em nome de Cristo, né? Então isso é o importante. Por isso que a gente comemora o Natal, né? O Natal, que é o nascimento do Salvador, né? Isso que é glorioso. Mas enfim, eu vou ler. A gente está falando sobre as profecias e tudo mais. Eu quero ler Isaías 53 com vocês, para a gente ler justamente essa profecia, um pouco do que eles tinham para ver, para ter esse embasamento de achar que Cristo viria como
um Messias civil e não um Messias espiritual. Quem creu em nossa pregação? Começa o texto. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra e dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas como rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma. Como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte, com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado, como os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu tava falando aqui, né? Eu falei de uma maneira, tentei falar de uma maneira menos poética do que Isaías falou. Exatamente tudo que Isaías falou, né? Ele veio e ao Pai agradou esmagá-lo e moê-lo, porque ele carregava consigo muitos pecados. Mesmo que ele fosse justo, ele carregou muitos pecados. Com o seu exército, ele venceu e livrou Israel de uma morte, né? Literalmente da morte. Ele usou o seu exército para vencer a morte. Ele usou o seu poder e a sua força para levar sobre si toda a iniquidade do povo, e foi moído por isso na cruz, e ao Pai agradou fazer isso, né? O Messias prometeu uma liberdade, mas nós, apegados ao pó, como a gente leu em Salmo 119 há algumas semanas, distorcemos as suas palavras, né? As palavras dos profetas, procurando uma liberdade momentânea e passageira que confortasse o nosso coração, né? Como foi toda outra liberdade gerada por mãos humanas. E aqui eu abro um parênteses, porque eu tenho sempre a mania de passar pano pro povo de Israel, e eu vou fazer isso de novo. O povo de Israel veio de um contexto em que eles sempre lembravam e eram lembrados pela cultura deles que Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito. Deus tinha dado para eles a liberdade daquele deserto depois de ser liberto do Egito. Então eles foram colocados numa terra por meio de Josué, e por meio de Davi eles expandiram essa terra e tiveram... e ao longo de juízes, né, entre Davi e Josué, muitos juízes, quando o povo começava a sair do caminho, puxavam de volta para o caminho de Deus. Então a gente vê que Deus cuidou civilmente de Israel por muito tempo. E a gente não pode desonrar Israel achando que acreditar que Deus libertaria eles civilicamente falando, não sei dizer isso, desculpa, é errado. A gente não pode condenar eles por causa disso, mas é uma visão humana, é uma visão limitada do poder de Deus, de realmente restringir o poder de Deus a um lugar, a um território ou a um povo específico, e sempre limitando Deus, ao contrário do que Deus disse, que por meio do povo de Israel ele queria abençoar o mundo. Eles queriam que o mundo inteiro fosse subjugado por eles, e a partir do momento que eles viam algumas pessoas no mundo, né, como Roma, como a Síria e como outros povos subjugando eles se sentiram contrariados, porque não era isso que eles estavam esperando. Eles esqueceram que Deus queria honrar o seu próprio nome por meio deles, e pensaram que Deus honraria o nome deles por meio do poder dele. Eles inverteram as coisas e tornaram tudo que era espiritual
numa coisa civil e passageira, né? Eu vou ler os comentários rapidinho antes de terminar. Léo, antes de fazer, só para ter ideia do que tu está falando, né? Que, por exemplo, Deus promete para Davi que o reino será sempre dele, né? Sim. E, por exemplo, nós não temos o reino de Davi hoje, né? Sim. Então, assim, e a mesma coisa é quando ele fala que, por exemplo, a salvação vem de Israel. A salvação não que aí as pessoas, às vezes tu vê pessoas achando que a salvação vem por intermédio do Israel físico. Não vem pelo Israel físico. A salvação veio pelo Israel que veio Cristo de Israel, do povo judeu. Então a salvação vem dos judeus, ela veio dos judeus, ela veio de Cristo. Se tu quiser dizer que veio do Israel físico, é só porque Cristo veio do Israel físico. E é a única coisa que nos traz que a salvação vem de lá. Então, assim, esse é o problema. Então a salvação vem de Abraão, que vem de Davi, que vem de Maria, que era descendente deles, né? Jesus era descendente de Davi, tanto por Maria quanto por José. Mas por Maria ele era de Judá, né? Então a gente tem por isso que ele era da casa de Davi, dos dois. Isso. Aí então isso que a gente tem, nós temos que entender. Temos que entender que quando ele está falando da Israel, ele não está falando da Israel celestial na Bíblia, né? Ele está falando da Israel física, e a salvação vem de Cristo, né? Então vem dos descendentes de Isaac, né? Isaac espiritual. Isso é outra coisa que dá complicação também em tá, eu acho que aqui ninguém acredita que Israel físico é alguma coisa, espiritualmente falando, né? A Cissa fez uma analogia com Edmundo, que a gente estava comentando hoje mais cedo, de Nárnia, né? Que Nárnia tem um livro onde um pecador, que é o Edmundo, é perdoado por meio do sacrifício de Aslan. E Aslan ressuscita depois de algum tempo e tudo mais. Daí ela comentou, em Crônicas de Nárnia ele recebe esse nome, né? Ele é Edmundo o Justo, porque ele foi justificado por Aslan. Por isso somos Edmundo, pois sem merecer fomos justificados por Cristo. Então, os 4 irmãos em Nárnia, quando eles se tornam reis, eles recebem títulos, né? Tu tem a Lucy, por exemplo, que é a gentil e tudo mais. E o Edmundo, que é justamente o cara mais pecador e mais mentiroso dos 4 irmãos, é Edmundo o Justo. Mas em todo momento, uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha, que inclusive não é cristã, que leu Nárnia também e gosta muito da história de redenção de Edmundo, ela falou justamente isso, que Edmundo, além de ser o justo, não pela justiça dele, mas pela justiça que foi imputada a ele por meio de Aslan, ele sempre, ao longo da série e dos próximos livros que ele aparece, lembra que não é por mérito dele. Ele nunca disse, olha, eu fui perdoado, então o que eu fiz foi apagado. Não, ele sempre lembra, olha, o que eu faço é isso, mas por meio de Aslan eu faço isso. E a gente tem que sempre ter essa noção, né? Mas eu não vou continuar nisso, porque senão eu me empolgo e vou perder a linha do Natal aqui. Que a gente tá falando sobre Natal ainda. Tá, vamos lá, descendo aqui. O resto não foi exatamente sobre... Tá, o Patrick fez a piada do antissemita, eu sabia que ele ia fazer isso. O antissemitismo tá como? Tá solto aqui, né? A galera só metendo o Israel espiritual aqui. Fala, seus israelitas. Tudo certo? Enfim, gente, vamos voltar. E essa justificação espiritual, né? É maravilhosa. É maravilhosa. Quando a gente começa a perceber que o Espírito Santo nos justifica e transforma, né, a nossa vida, nos libertando do pecado, assim como foi prometido que o Messias faria, libertando a gente do pecado. A gente entende qual foi a proposta de Deus através das profecias dele. Mas essas profecias eram muito difíceis de ser entendidas dessa maneira por um contexto de um povo civil, sabe? É muito difícil um povo civil e que teve todas as histórias que Israel teve entender que eles seriam subjugados por muito mais tempo e que depois do ano 70 eles seriam brutalmente perseguidos por muito tempo e que inclusive há menos de 100 anos atrás eles foram brutalmente assassinados em vários momentos e foram perseguidos e espalhados pelo mundo de novo. E é um povo que sofre muita perseguição. E que, como eu sempre falo quando a gente está falando sobre isso, por mais que eu não acredite que eles tenham eles tenham a graça de Deus sobre eles, por serem de Israel, eles com certeza têm uma misericórdia gigantesca de Deus agindo sobre a vida deles, porque nenhum povo que passou pelo que Israel passou desde o começo
tem a força que Israel tem hoje, sabe? Teria a força que Israel tem hoje. Estaria vivo, né? Que povinho difícil de acabar, velho. E eu não tô... Isso não é uma lamentação, senão eu seria antissemita. Desde o início, desde 70, lá eles tentaram exterminar o povo e, um povo que, nunca conseguiram. Por 2000 anos, tentativa de destruir o povo, porque eles foram escravizados, né, por muito tempo. Mas depois de ser escravizados, eles tentaram destruir, dizimar o povo, e eles não acabavam. Eles se espalharam, depois se juntaram, depois se espalharam de novo, foram espalhados, foram perseguidos, foram concentrados em campos para serem assassinados, e mesmo assim o povo tá aí, tá forte, tá com a nação aí. Existem problemas políticos em Israel físico hoje, né, a gente tem os nossos problemas em relação a isso, mas é muito lindo ver como Deus tem misericórdia desse povo. E eu sempre oro muito pelos judeus, e preciso orar mais, na verdade, porque, cara, sinceramente, quem nos dera que todos os povos tivessem a misericórdia de Deus sobre eles, como tem Israel, sabe? Como tem esse povo judeu. Que povo... Que bonita a história desse povo, sabe? Que Cristo e a graça possam alcançar eles tanto quanto a misericórdia tem alcançado ao longo de todo esse tempo. Mas vamos lá. Então, o Messias que prometeu uma liberdade foi distorcido, né? A liberdade foi distorcida porque nós, apegados ao pó, cremos em uma liberdade muito passageira. Uma liberdade e um trono terrenos e passageiros, e tudo que era humano foi dessa forma, e por isso eles acreditaram nessa forma. Mas quando Cristo veio e revelou a verdade, eles negaram o Cristo, porque eles não queriam uma coisa espiritual. Israel, enquanto povo, não queria algo que fosse eterno no céu, no pós-vida. Eles queriam algo eterno aqui, eles queriam uma glória, eles queriam, ao invés de honrar Deus por meio deles, eles queriam que Deus honrasse eles, sabe? E é muito do que a gente tem vivido hoje na igreja também, né? A gente tem muito isso de querer que Deus nos honre e não se preocupar em honrar Deus com as nossas vidas cristãs, certo? E isso é muito perigoso, porque foi o erro de Israel e tem sido o erro da igreja hoje em dia também. Mas foi por essas razões que Israel, enquanto povo, entregou aquele que eles pediram ao povo, né? Eles pediram para Deus libertar eles de Roma. Deus enviou o Messias e eles entregaram o Messias para Roma. Então, essa ironia causada pelo povo civil de Israel é dolorosa, mas nos ensina muita coisa. E é justamente sobre isso que a gente pode falar agora. Porque Cristo veio uma vez. Cristo prometeu que viria. Deus prometeu que viria e entregou o seu Filho, e ele veio. Ele nos redimiu, e a primeira vinda dele é sobre a redenção. É sobre uma raça humana completamente perdida que foi trazida de volta para Deus, por meio dessa primeira vinda maravilhosa de Jesus. Ele era o próprio Deus feito em carne. Ele levou sobre si todo o pecado, pagou o preço para que nós deixássemos de ser servos do pecado, escravos do pecado, e nos tornássemos servos dele. E aí a gente tem uma coisa que eu estava comentando também com o Patrick mais cedo. A gente tem muito esse negócio de todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus e tudo mais é filho de Deus. Mas não é assim que funciona a história da redenção. A história da redenção conta como escravos do pecado foram comprados como escravos por Cristo. E de escravos ele nos tornou amigos, e de amigos ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então é uma história de redenção, uma história de transformação. É uma história que, assim como Israel teve que passar por todo um deserto para chegar na Terra Prometida, nós, espiritualmente falando, assim que nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, e vamos pro céu. E cara, se a gente for fazer uma analogia muito parecida com tudo que a gente tem falado ao longo do Salmo, sabe? A gente pode ver que entre a nossa conversão e a nossa morte física, a gente está passando pelo deserto, né? A gente vê isso, a gente pode até brincar que Israel, né, não viu, o pessoal que saiu do Egito não viu a Terra Prometida, enquanto eles não viram vivos a Terra Prometida, sabe? Eles foram mortos. Todos que saíram do Egito morreram antes de chegar na Terra Prometida. E é muito parecido com a história da redenção. E desde que a gente é libertado do pecado, que a gente sai do nosso Egito, né, fazendo isso com muita coisa de penteca, né? Mas eu vou fazer, tô nem aí. Desde que a gente sai do Egito,
espiritual, nossa, isso é muito Penteca, cara. A gente está passando por esse deserto até a nossa morte, que é justamente esse momento que é sofrido, mas que é necessário para que a gente entenda a dependência de Deus, sabe? O maná, todo o cuidado do povo em relação ao calor, em relação ao frio, em relação à luz, em relação à direção, em relação ao cuidado, à comida, tudo isso, sabe? De dependência, de entender a dependência, de entender que aquela caminhada sofrida é o primeiro passo que a gente dá numa transformação que vai nos levar para a Terra Prometida, que é o céu. Isso Cristo fala, né? Isso Cristo fala, aquele que vinha após mim, abandone-se a si mesmo. E aqui a respeito disso também vem Coríntios 5, 2 Coríntios 5,18, diz para nós assim, ó, ora, que isso a gente vê também que é a mesma que nós somos seguidores de Cristo, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus aprove a Ele nos reconciliar com Ele por intermédio de Cristo, ou seja, nós éramos totalmente perdidos, depravados, e Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, por intermédio de nós, e pelo Espírito Santo, é lógico, mas por intermédio de nós somos ministros da reconciliação aqui na Terra. Então nós somos responsáveis pela salvação das pessoas. E aí ele diz no versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos os embaixadores de Cristo. A exortação hoje não existe mais Deus vinha aqui na terra e exortar alguém, como ele fazia naquela época, né? Que ele mandava um profeta. Sim. O profeta Isaías foi lá e... É isso aí, voz. Isaías foi lá e falou para Ezequias, ou seja, foi lá e condenou Ezequias. E hoje não existe mais isso. Hoje nós somos o portador das boas novas. E das más novas, como tu diz, né? Nós somos o portador. Eu gosto de falar das más novas. As más novas pra mim são muito importantes, cara. Eu não entendo porque que ninguém fala das más novas. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Talvez eu fale na próxima live. E é isso, gente. A gente vê justamente... abre 2 Coríntios 5:20 aí, porque o Daniel... 2 Coríntios 5:20? Ele concordou com a voz e daí marcou esse nome. A voz vai abrir aqui... Não, 2 Coríntios 5:20 foi o que eu li. Ah, tá. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Ah, tá. Ele só comentou o que tu falou. Beleza. E cara, é isso, né? O Messias, né, voltou pro céu e onde ele reina e reinará eternamente à destra do Pai. Então, vamos lá. Tudo que foi prometido foi cumprido, sabe? A liberdade da escravidão, os exércitos dele, o reino eterno que seria feito por meio de um descendente de Davi, tudo isso foi cumprido. Só que não foi cumprido do jeito que Israel esperava. Porque Israel estava olhando lá para trás, estava olhando lá para o nascimento do povo, para a liberdade do povo do Egito, e não para uma liberdade do pecado, para a liberdade espiritual, que era o que de fato Deus queria nos prometer por meio de Cristo, né? Mas ele se foi, e quando ele se foi para subir e reinar, onde ele reina e reinará eternamente, ele nos prometeu que voltaria de novo. E isso é uma coisa muito legal de se falar sobre o Natal. É uma coisa que eu sempre soube, mas que esse ano, por meio de grandes influências, eu acho que eu posso citar aqui, principalmente o Paulo On e o Jonas Madureira, eu tenho parado para refletir o quanto a primeira vinda de Jesus só nos mostra a importância de parar e pensar na próxima vinda. Como a primeira nos faz pensar na próxima, né? A sua próxima volta gloriosa botará fim em tudo aquilo de passageiro que desvirtuou o seu povo. Tudo aquilo que ele prometeu para o povo foi desvirtuado por meio de um amor ao que é passageiro e terreno. Mas quando ele vier de novo, ele vai destruir tudo que é passageiro e tudo que é terreno. E todos aqueles que se confiaram, que construíram coisas em cima do que é passageiro e terreno, vai ter tudo aquilo destruído, sabe? E por isso nós lutamos todos os dias das nossas vidas para construir nossas vidas, a nossa fé e tudo que nós temos e tudo que nós somos em cima de coisas espirituais, coisas eternas, e não coisas que são passageiras, como Israel fez
por muito tempo. Não todos de Israel, eu não estou aqui condenando Israel, todo Israel, e não é esse meu intuito. Inclusive, como eu falo, eu gosto de passar pano para Israel. Mas como muitos de Israel fizeram, e como muitos de nós têm feito hoje, eu sempre gosto de passar pano para Israel, não por qualquer coisa ou porque eles são o povo de Deus, mas porque nós, enquanto igreja, temos cometido exatamente os mesmos erros que Israel cometeu. E eu vejo a igreja repetindo a mesma história que Israel cometeu, e isso é muito preocupante, porque a segunda vinda tem se aproximado cada vez mais, porque está na hora de pregar que nem João Batista e de preparar o mundo para essa segunda vinda. Já está na hora, desde que ele subiu, porque ele falou desde que ele subiu que era para preparar o mundo para a segunda vinda dele. E a gente aqui, 2000 anos depois, tem vivido uma vida de querer ser glorificado por ele e não glorificar o nome dele no mundo por meio de nós, sabe? A gente não tem entregado as nossas vidas, assim como Israel, nós temos sido egoístas em relação ao Evangelho, em relação à glória de Deus. Nós queremos a glória para nós e não glorificar ele com as nossas vidas, sabe? A gente tem se apegado ao passageiro e crido em uma transformação e uma redenção e uma justificação terrena, que é exatamente o mesmo erro que Israel cometeu. Eles estavam esperando coisas terrenas e a gente tem feito a mesma coisa. A gente tem esperado transformação nas nossas vidas aqui. A gente tem esperado prosperidade aqui. A gente tem esperado que Cristo, ao se converter a Cristo, as nossas vidas aqui mudem completamente. Mas não foi isso que Ele nos prometeu. Não é sobre coisas terrenas e passageiras. É sobre coisas eternas e coisas que só Ele pode nos entregar. Coisas que nenhuma mão pode nos entregar, mas que a dele pode, sabe? E a gente tem se apegado a coisas que mãos terrenas podem nos dar, gente. É literalmente isso, sabe? Se tu segue a Cristo porque tu quer ganhar um carro, por que tu não vai seguir Cristo, não arruma um emprego, sabe? É óbvio que é difícil tu conquistar um carro através do emprego, mas tu consegue, sabe? E se o teu Deus veio no mundo e fez o sacrifício que ele fez para te dar um carro, tem alguma coisa errada aí, sabe? Tem alguma coisa limitada nesse Deus, tem alguma coisa problemática nessa salvação, tem alguma coisa problemática nessa redenção. Por que a gente tem cometido o mesmo erro de Israel? Por que a gente é considerado tão antissemita pelos nossos discursos que são tão condenativos e tão duros enquanto falamos de Israel, mas a gente não tem sido duro enquanto a gente fala sobre nós e sobre a nossa mania de fazer exatamente a mesma coisa que Israel faz? A gente tem feito tudo igualzinho, sabe? Quando falam que se Jesus viesse hoje, a igreja ia crucificar ele de novo, provavelmente ia, sabe? Provavelmente ia. Porque o que eu tenho visto é uma igreja que tem se adequado exatamente aos mesmos pecados de Israel. Porque a gente entregaria o nosso Messias pro mundo. Só que a segunda vinda de Jesus Cristo, a gente nem precisa se preocupar com isso, porque sinceramente ele não vai vir de brincadeira. No próximo ele vai destruir tudo que é passageiro, não vai sobrar nada. Inclusive, essas pessoas que entregariam ele pro mundo novamente não vão sobreviver, né, a essa volta glorificada dele. E por isso é um trabalho extremamente doloroso e necessário e urgente falar sobre isso, falar sobre essa próxima volta, pregar que nem João Batista, preparando o caminho para que ele venha. É o que a gente vê no fariseu, lá no povo judeu. A gente vê o extremo farisaísmo, quer dizer, o farisaísmo a gente fala hoje, né? Mas naquela época eles se apegaram à lei de Deus e esqueceram de Deus. A ponto que eu gosto muito de brincar na passagem de Pedro, que quando desce o lençol do céu, e aí ele diz assim: não posso comer coisas imundas, né? Porque aquilo que desceu no lençol lá, isso nós estamos falando em Atos 7, né? São 6 ou 7, eu não me lembro. Mas quando desce, e ele olha e diz assim: eu não, jamais poderia comer coisas imundas. E é Deus que está mandando. E o que a gente vê ele dizendo assim: cara, eu não posso comer as coisas que Deus me mandou não comer. Daí Deus disse: cara, mas eu estou dizendo para te comer. E ele disse: não, eu não posso fazer as coisas, ou seja, eu tenho que cumprir a lei. E hoje nós vemos a mesma coisa. Nós estamos tão preocupados com as bênçãos de Deus que nós esquecemos de Deus. Nós largamos Deus atrás das bênçãos de Deus. E eu gostei muito de um texto que eu li uma vez, que as pessoas diziam assim, que as pessoas estão tão atrás de bênção que elas esquecem de Deus. E aí a gente vê na Bíblia que quem promete bênçãos, quem promete dinheiro, isso é Satanás. Ele oferece para Cristo: eu te dou o mundo inteiro se tu de joelhos me adorar.
E ele disse, não, eu não vim aqui para isso. E hoje em dia nós estamos fazendo exatamente isso, nós estamos nos colocando de joelho para o mundo, para a gente receber as bênçãos do mundo, e esquecendo as coisas de Deus. Ou seja, nós estamos procurando novamente, assim como o povo de Israel, coisas físicas, e não coisas temporais, e não coisas atemporais. Beleza. A gente tem se entregado tanto em coisas temporais, cometido os mesmos erros de Israel. E isso é problemático porque a segunda vinda de Jesus, ela não vai ser tão suave quanto foi a primeira, sabe? As pessoas que condenaram Jesus ali, elas cometeram um erro gravíssimo e que foi condenado por Estevão. Estevão apontou o dedo na cara deles e foi apedrejado por isso. Mas não vai ter tempo para ter um Estevão na próxima vinda. Não vai ter tempo para alguém crucificar ele, porque ele vai vir para justamente derrubar, sabe? A minha live tá travando muito. Vou abrir aqui para ver se eu vou tentar melhorar a internet, que o pai vai abrir a porta para ver se consegue melhorar a internet. Cristo veio quando já não haviam esperanças para o povo, sabe? Ele veio para mostrar uma vitória enquanto o povo terreno. Ele veio para mostrar que as vitórias que ele deu para Israel, enquanto o povo terreno, não eram o bastante. Ele queria algo muito maior e mais eterno, porque as vitórias enquanto o povo civil eram completamente passageiras, mas a vitória que ele queria dar para o povo era uma vitória eterna, né? O livro de Juízes, de Samuel e de Reis nos deixam bastante claros que todas as vitórias terrenas tiveram um fim e que tiveram que ser renovadas e renovadas e renovadas e renovadas. O livro de Juízes é inteirinho sobre isso, sobre o povo decaindo, Jesus mandando um juiz para levantar, o povo decaindo e Jesus mandando um juiz para levantar. E realmente era um ciclo triste, deprimente de um povo que não conseguia confiar em Deus, que não conseguia se depositar em Deus porque era escravo do pecado. E era desse pecado que Jesus prometeu liberdade. E é um reino de eterno, longe dos domínios do pecado, não longe dos domínios de Roma que ele estava falando, longe dos domínios da Assíria, sabe? Não era sobre isso que ele estava falando, ele estava falando sobre um reino eterno de liberdade espiritual, sabe? Que não ia acontecer aqui, e que por mais que a gente sofra interferência direta desse reino e desse rei dos reis, desse senhor dos senhores, que está à destra do Pai reinando hoje e que vai para sempre reinar, ainda não foi estabelecido completamente, né? É o já, mas ainda não, que a gente costuma falar. Mas isso é uma coisa bem reformada também, né? A primeira vinda não foi para restaurar um povo terreno ou tomar um trono passageiro. A sua redenção não foi limitada ao sopro de vida que nos foi dado, mas ele é eterno e as suas obras são eternas e o seu trono é eterno e a redenção que ele nos deu é eterna também. E sabe, esse processo que a gente está passando aqui não é o cumprimento das profecias de liberdade. Ele é parte do processo. Ele é o deserto que o povo passou antes de chegar na Terra Prometida, sabe? A gente vai chegar lá ainda. A promessa vai terminar de ser cumprida. Ela já foi cumprida na cruz completamente, mas ela ainda não chegou em nós. E ela vai chegar em nós a partir do momento que nós chegarmos na Terra Prometida, a partir do momento que nós estivermos junto com o Pai, glorificando o nome dele todos os dias, por toda a eternidade, e exaltando o nome dele. E quão maravilhoso é a gente conseguir exaltar e engrandecer o nome de Deus, sabe? Uma frase que eu queria usar para encerrar a reflexão, e eu queria continuar essa conversa, eu queria que vocês comentassem também, falassem quais são as esperanças e os motivos de comemorar o Natal que vocês têm, por que vocês gostam dessa data, por que vocês não gostam, conversar um pouquinho com vocês também, pelo menos por uns 10, 15 minutinhos, mas eu queria que essa frase ficasse marcada por vocês. Essa frase foi baseada numa frase do Jonas Madureira, que fala o seguinte: ele disse que viria e ele veio. Ele prometeu que voltaria e não temos motivos para duvidar dessa promessa. Então o Natal é para lembrar que ele prometeu que viria e ele veio. Mas ele prometeu que voltaria. Então daqui um dia e 3 horas, que nós possamos lembrar não só que ele veio, mas que ele vai voltar. O Natal é uma esperança. Ele não é só sobre o que aconteceu, mas também sobre o que vai acontecer. Ele não é sobre o cara que veio nos redimir, mas o cara que vai vir nos buscar também. É um olhar para trás, olhando para frente. É um olhar para frente, lembrando do que aconteceu lá atrás. É uma obra completa e perfeita que nos circunda temporalmente falando, mas que
já aconteceu e já está registrada na Bíblia, já está registrada nos nossos corações, na nossa esperança, e por isso que é um momento tão maravilhoso, um momento de tanta reflexão, um momento de tanta alegria para o povo cristão, sabe? Por isso que nós louvamos a Deus, por isso que nós engrandecemos a Ele, por isso que a gente se une em família, por isso que a gente fala sobre perdão no Natal, por isso que a gente fala sobre clima de Natal. E eu sei que isso tudo virou clichê, e isso tudo perdeu o sentido por causa da nossa cultura, mas eu e a minha irmã, a gente sempre comenta que os clichês têm motivos para serem clichês, sabe? E por mais que a gente tenha deturpado essas questões de espírito de Natal e tudo mais, a gente não pode esquecer o que ele significa. Sobre por que o Natal é sobre perdão, por que o Natal é sobre esperança. Não é à toa. É porque fala de um cara que veio nos redimir e nos perdoar. E sobre um cara que vai vir nos buscar novamente para nos levar pro fim dessa escravidão. Por toda a eternidade, sabe? É um dia de perdão e é um dia de esperança. Porque foi isso que Cristo nos deixou na primeira vinda dele. E a primeira vinda dele vai ser comemorado daqui pouquíssimo tempo. São 27 horas. E nós podemos celebrar, chorar, se alegrar, cantar e louvar o nome dele que veio para nos redimir. Essa era a reflexão de hoje. Eu peço que vocês não saiam porque eu quero fazer um negocinho legal hoje, depois da oração, mas eu quero primeiro fazer a oração antes de começar a gente comentar sobre o Natal. O Patrick falou aqui, que perguntou o que era Natal para ele. Não, mas então eu vou orar e depois a gente começa a conversar. Tu quer fazer a oração? Pode ser, vamos lá então. Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à Tua presença mais uma vez, te agradecendo por tudo que Tu tem feito na nossa vida, te agradecendo, Senhor, por um dia Tu ter pensado em nós e ter mandado o Teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Mas antes disso, Senhor, Tu mandou Ele para que nascesse lá na manjedoura, Senhor, lá naquele curral, Senhor, e mesmo assim Tu permitiu que Ele nascesse lá para mostrar para o mundo que mesmo diante de toda a soberania, Tu te fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e majestade. Obrigado, Senhor, por Tu ser esse Pai cuidadoso, esse Pai zeloso, que tem olhado por cada um de nós, como a palavra de Deus diz, quem é o ser humano para que Tu te lembre deles? Quem é, Senhor? Nós não somos nada, e mesmo assim, na Tua imensa misericórdia, Tu pensou em nós, em cada um de nós, e dedicou o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar salvação. Se eu vivesse uma vida inteira te agradecendo, ainda assim não seria o suficiente por Tu ter mandado Cristo para nascer naquele dia, Senhor, para que assim nós possamos reconhecer que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. O meu clamor, Senhor, pelo mundo é que Cristo nasça nos corações nesse ano ainda, que o Cristo nasça no coração das pessoas e assim eles possam receber Tu, Senhor, como o único e suficiente Salvador, porque se não for assim, Senhor, de nada valeria. Muito obrigado por Tu ser esse Pai de amor zeloso, cuidadoso. Muito obrigado pelo pão de cada dia que Tu tem dado para todas as famílias. Eu te peço que Tu abençoe todos os lares aqui representados e não falte o pão de cada dia, que tenha, Senhor, saúde, Senhor, que tenha discernimento cada um deles, mas principalmente que a Tua paz esteja sobre todos os lares. É o que eu te peço e entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Quem comentou foi a Lou, o Patrick. Tem alguém no Não, lá ninguém está comentando. Então, podemos encerrar a live do Facebook. Então tá. Daí, mas a foto aí? Tá, vamos lá. Então tchau. Falou, galera do Facebook. Acho que tem alguma coisa essa semana? Só domingo tem culto. Amanhã não vai ter culto. Domingo às 19 horas culto na igreja. Amanhã não vai ter culto na PNL, mas domingo às 20 horas tem culto. A gente se vê, vai ter live também. É nóis.